Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo para vocês agora as explicações das atividades da semana 2 do nosso PET volume 6 para o 9º ano do ensino fundamental. Let's go! Nós praticamente veremos leitura e comunicação intercultural. Activities. Leia o texto abaixo, retirado do site da Unesco, circulando as palavras que você já conhece. To address the profound impact the COVID-19 pandemic will have on the culture sector, UNESCO has launched a weekly Culture and COVID-19 Impact and Response Tracker to provide an overview of the rapidly evolving situation. It explores both the immediate impact of the health crisis and examples of how countries around the world are adapting the situation. This is one of several initiatives by the organization to respond to the impact of the pandemic on the cultural sector worldwide. As palavras que estão aqui em itálico, assim, deitadinhas, estão aqui no vocabulário, para ajudar vocês a compreenderem o texto, mas eu trouxe a tradução pronta para vocês. Pausem se quiserem, leiam com calma. Vamos para as explicações. O texto acima introduz o periódico semanal que a Unesco publicou sobre alguns setores que sofreram sérios impactos com a pandemia e de como os países estão lidando e se adaptando às mais diversas situações. Não. Qual o objetivo da Unesco ao publicar esse periódico? Aqui nós temos 4 opções. A. Informar acerca da informação e impactos do Covid-19 na cultura e mostrar exemplos de como os países estão se adaptando com as diversas situações e crises durante a quarentena. Na B. Esclarecer o motivo que levou museus e centros culturais a reabrirem. Na C. Informar como o vírus está se espalhando pelo mundo. Ou a letra D. Mostrar as diferentes manifestações culturais que ocorrem durante a pandemia. Observe agora o primeiro artigo publicado no mesmo site que aborda a questão dos eventos culturais cancelados durante a pandemia. Se possível, escaneie o QR Code na primeira página dessa atividade para ler o texto na íntegra. O que é um QR Code, gente? É tipo um código de barras que você vai com a câmera do seu celular e ele te leva, ele cria um link para o artigo que você quer ler. Ok? Isso não é obrigatório, só para quem quiser. Issue 1. Empty UNESCO. World Heritage Sites, Cultural Events Cancelled, Cultural Institutions Closed, Community Cultural Practices Suspended, Heightened Risk of Looting of Cultural Sites and Poaching at Natural Sites, Artists unable to make ends meet, and cultural tourism sector greatly affected. The impact of the COVID-19 on the cultural sector is being felt around the world. This impact is social, economic, and political. It affects the fundamental right of access to culture, the social rights of artists and creative professionals. Aqui nós temos a tradução para vocês, ok? Pausem se for necessário para ler com calma. Vamos para a atividade. Sublinhe no texto os cognatos e falsos cognatos. Cognatos são palavras muito similares na escrita ou na pronúncia com o português. Já os falsos cognatos, ou false friends, que são os falsos amigos, as falcianes, são os que nos enganam, pois são parecidos, mas têm um significado diferente. Por exemplo, push, em inglês, na verdade não é puxar, gente, é empurrar. College não é colégio, significa faculdade. Então, para essa atividade, você pode usar o quadro comparativo com as palavras em inglês e o seu significado, como no exemplo abaixo. O quadro que está aí na apostila de vocês, vocês vão perceber que teve um erro de digitação aqui, então, vocês vão escrever aí no quadro de vocês. Aqui nós temos o exemplo. Sites significa espaços, cultural, culturais,
events, eventos. E assim vocês continuarão, né? Sublinhem as palavras no texto e escrevam elas aqui no quadro com a tradução. As que forem cognatas, que parecem e têm realmente um significado parecido com a língua portuguesa, e os falsos cognatos, que são aquelas que parecem, mas na verdade o significado é diferente. Ok? Feito isso, na questão 3, substitua a palavra greatly por um sinônimo, ou seja, uma palavra que tem o mesmo significado, no trecho que fala sobre as dificuldades dos artistas e do setor cultural. Artists unable to make ends meet in the cultural tourism sector. Tá aqui, né? Greatly affected. Qual dessas palavras abaixo poderiam ser utilizadas? Qual é o mesmo significado? É um sinônimo de greatly. Less, deeply, little, never. Essa vocês procurem no dicionário ou no Google Tradutor. E é bem facinho, não trouxe a tradução, senão eu ia te dar a resposta, né? Primeiro a gente tenta fazer, ok? A gente se vê na semana que vem. Bye, bye.